O que você tem alimentado dentro do seu coração? O que você tem feito às escondidas, onde somente Deus está vendo? Pois é, e naquele dia, Ele irá te julgar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje nos é proposta pela liturgia da Santa Igreja, em sua primeira leitura, encontramos Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo de 1 a 11. E o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 42 a 46. São Paulo é categórico em sua carta hoje. Ó, homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas, tu que julgas. Paulo nos alerta sobre a soberba espiritual. Muitas vezes assumimos a postura de juízes, apontando o erro alheio com facilidade, esquecendo que o nosso próprio coração é um terreno imperfeito e necessitado de conversão. Quem julga o irmão baseando-se em atos exteriores, irmãos, esquece que há um único juiz, Deus. O apóstolo nos lembra: ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade. E no versículo 11 ele deixa claro que Deus não faz distinção de pessoas. Ou seja, Deus não se detém nas aparências, mas sonda o mais íntimo de cada um, examinando as intenções, os pensamentos e o uso da graça recebida. Não há privilégios, irmãos. E para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará vida eterna. Porém, para os que, por espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal. Na nossa igreja e no mundo cristão de hoje, muitos, infelizmente, estão ensinando a usar a bondade e a paciência de Deus como licença para cometer pecados. E aqui, eu não estou apontando dedos porque não tenho lugar para isso, como a própria palavra diz. Mas acho que talvez o quesito de estar em evidência nas redes sociais ou de crer de uma forma errada na misericórdia de Deus faz com que, de certa forma, se perca o temor a Ele, quando na verdade deveríamos reconhecer que elas, a bondade e a misericórdia de Deus, são um convite constante à metanoia, ou seja, à mudança de vida. Como Paulo mesmo diz hoje: será que desprezas as riquezas de sua bondade? De sua tolerância? De sua longanimidade? Não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres? A teologia paulina, irmão, sublinha que a verdadeira justiça não vem do cumprimento frio da lei, mas sim da fé operante pela caridade e da conversão sincera. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho narrado por Lucas, entra em confronto direto com a hipocrisia de fariseus e doutores da lei. Ele vai confirmar justamente o que Paulo está nos dizendo na primeira leitura. O Evangelho começa com Jesus dizendo: ai de vós, fariseus, porque pagais os dízimos da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Eles eram meticulosos na observância de preceitos menores, como o dízimo das ervas, mas negligenciavam completamente os pilares da lei e do reino, que são a justiça e o amor de Deus. A lei sem amor é um moralismo vazio, irmãos. O dízimo das hortaliças deveria ser pago, claro, mas não em detrimento do essencial. A adoração externa é inútil se o nosso coração está longe de Deus e da caridade. Jesus humilha a sede de prestígio de cada um deles. Ai de vós, fariseus, que, porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas e das saudações nas praças. A religiosidade se torna uma máscara, um palco para a vaidade pessoal. E isso acontece nos dias de hoje. Há vários que sempre estão nos primeiros lugares da igreja, procuram estar em evidência, se mostram piedosos, mas o interior, aquilo que realmente importa, ou seja, o que está escondido, não agrada a Deus e se tornam legítimos fariseus. A hipocrisia é fundamentalmente a falsidade do coração, que prefere o elogio humano do que a verdade de Deus. E quando a consciência pesa, irmãos, podemos até nos arrepender. E é o correto se arrepender e reconhecer os nossos pecados. Ou então, nos incomodar, como o doutor da lei que se manifesta a Jesus no Evangelho de hoje. Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Ao que Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo.
Jesus aqui deixa em evidência, irmãos, que a religião, na mão dos hipócritas, se torna uma fonte de opressão e não de libertação. Eles exigem dos outros o que não praticam, estabelecendo regras humanas acima do mandamento do amor. Você já deve ter ouvido muito por aí que a religião te obriga a isso, a religião te coloca o sentimento de culpa por isso ou por aquilo. Mas na verdade, irmãos, não é a religião, e sim os hipócritas que dela se alimentam para o mal. Só que eles fazem transparecer que a religião é ruim e isso tem, de fato, afastado muitas pessoas da Igreja do Senhor. Hoje celebramos o dia da doutora mística e reformadora do Carmelo, Santa Teresa de Jesus, ou Ávila, já que ela é uma poderosa testemunha contra a forma de hipocrisia e formalismo. Ela nos ensina que o caminho para Deus é o da verdade e da humildade. Em seu livro Caminho de Perfeição, Santa Teresa, ao instruir suas monjas, denunciava o perigo da vaidade e da falsa santidade. Ela insistia que a oração não pode ser separada da vida e das obras de caridade. Conta-se que, em um momento de fundação de um novo mosteiro em Segóvia, Santa Teresa, com sua característica sinceridade, enfrentou as dificuldades e a oposição com uma fé prática e despojada de aparências. Uma vez, ao tentar obter licenças e recursos para uma fundação, ela foi criticada por se ocupar de coisas temporais, como a construção de edifícios, em vez de se dedicar apenas à oração. Sua resposta refletia a profunda coerência entre mística e ação. Eu me ocupo com a oração. Sim, mas Deus não tem mãos. Somos nós as suas mãos no mundo. Em outra ocasião, falando sobre a oração, ela alertava para os perigos da ilusão espiritual, que é uma forma de auto-engano e hipocrisia. Ela dizia que mais valia a cozinheira humilde que fazia seu trabalho com amor e obediência do que um místico vaidoso que buscava êxtase e visões para ser admirado. Para Teresa, irmãos, a verdadeira oração não está em sentir consolos, mas em frutificar em virtudes, especialmente na caridade e na humildade. Ela pedia às irmãs que fossem sinceras e transparentes umas com as outras, combatendo a tentação de parecer piedosas sem ser realmente. Sua vida foi um constante esforço por despir-se da vontade própria, o eu orgulhoso, para revestir-se da vontade de Deus. No livro O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, o autor cita que Santa Teresa solicitava a vontade de Deus à sua vida mais de 50 vezes ao dia. Meus caros, a mensagem é clara hoje. Não sejamos juízes, pois o juiz é Deus, cuja misericórdia nos chama sempre ao arrependimento, mas cuja justiça exigirá a verdade do nosso coração. Não sejamos hipócritas que se apegam aos ritos e às aparências, negligenciando o essencial, a justiça e o amor de Deus. Busquemos, então, a coerência de Santa Teresa de Jesus, que a nossa fé seja uma repleta humildade, uma repleta caridade prática, na sinceridade de viver a oração com fervor. O encontro com Deus em cada instante e em cada obra tem que ser verdadeiro, irmãos. Que o Senhor, pela intercessão de Santa Teresa de Jesus, nos conceda a graça de vivermos na verdade, para que nosso interior seja limpo e puro, e a nossa vida seja um reflexo do amor de Deus neste mundo. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.